Olá, irei falar sobre a Interpretação Técnica Geral 2000, promulgada pelo Conselho Federal da Contabilidade. Meu nome é Wesley e irei falar sobre a escrituração e os livros Diário e Razão. Primeiramente, o objetivo dessa interpretação técnica é estabelecer normas a serem adotadas pela entidade, seja no processo de escrituração, seja no processo de registro nos seus livros próprios da contabilidade, que é o livro diário e o livro razão. A escrituração deve estar em conformidade com os princípios da contabilidade, devendo ser executada em idioma e em moeda locais, em ordem cronológica de ano, dia, mês, etc., com ausência de espaços em branco, borrões, rasuras, para o caso da escrituração manual, e tendo como base algum documento que comprove o evento ocorrido. Porém, o detalhamento da escrituração ela é muito subjetiva de uma entidade para outra, conforme os usuários que usufruem dessa informação. Pode-se haver detalhamentos diferentes, porém deve haver no mínimo 5 itens essenciais no processo de detalhamento da escrituração, que é a data que o fato contábil ocorreu, a conta que será a conta devedora, a conta credora, o histórico que caracterize o fato contábil e o valor do fato, do registro em si. Tudo isso, todo esse processo escritural deve-se ser registrado nos livros próprios da contabilidade, que é o Diário e o Razão. Esses livros são livros principais e livros cronológicos quanto à sua utilidade e natureza, respectivamente. Esses livros possuem algumas formalidades extrínsecas que, no caso do processo manual, devem ser encadernados, numerados sequencialmente, conterem um termo de abertura e encerramento assinado pelo profissional contábil, reconhecido pelo Conselho Regional de Contabilidade daquela região. Tudo isso se deve ao fato para suprir as necessidades dos usuários, como pegar esses informes contábeis da escrituração dos livros contábeis para fazer os processos demonstrativos, como o balancete, o razonete, enfim, demonstrar aos usuários a situação ou darem a esses usuários a capacidade, no nível estático, de avaliarem a situação e fazer inferências sobre o futuro da entidade. Bem, meu nome é Daniel Victor e eu vou apresentar alguns tópicos baseados no ITG 2000. O primeiro tópico trata-se da escrituração contábil de filiais. No arquivo é deixado bem claro que a entidade tem o direito de escolher se as suas filiais terão um processo de escrituração centralizado ou descentralizado. Independente de como for, o sistema contábil tem que ser único. E o nível de detalhamento das filiais tem que ser o mesmo da matriz. Não pode mudar nada. E quando for feito a consolidação de balanços, que é basicamente juntar as demonstrações contábeis de todas as filiais e da matriz e transformar num balanço só, vão ser desconsideradas qualquer conta que seja feita entre filial e matriz. Até porque, como vai ser um único balanço, as contas se anulariam. E já, segundo tópico,
documentação contábil, é muito importante deixar claro que sem documentação contábil não existe escrituração. A documentação contábil é o que valida o lançamento, é o que comprova a origem do fato que vai ser lançado. E a documentação contábil só é válida se possuir todas as características intrínsecas e extrínsecas que são previamente estabelecidas por legislação, por técnica contábil ou até mesmo pelos usos e costumes. Essa documentação pode ser armazenada por meio virtual, meio magnético, como diz o ITG, desde que seja devidamente assinada por um contador regulamentado e pelo responsável da entidade. E agora o terceiro tópico, contas de compensação. Definindo contas de compensação, entendemos que são contas extrapatrimoniais, ou seja, que não modificam o patrimônio. Também é conhecido por contas de controle. E são contas que registram fatos que são relevantes. Por exemplo, a assinatura de um contrato para empreitada da construção de um prédio daqui a um ano. Assim que é assinado esse contrato, não tem mudança nenhuma no patrimônio, mas no futuro vai existir uma mudança no patrimônio. Ou seja, isso é classificado como a conta de compensação. Contas de compensação são esses registros de fatos que podem promover uma mudança no patrimônio no futuro. Ele não é obrigatório, a menos que um órgão regulador obrigue, mas é importante que todas as entidades possuam um controle à parte dessas contas de compensação. E por último, o último tópico, retificação de lançamentos contábeis. Eles são divididos em três, que são estorno, transferência e complementação. O estorno é fazer um lançamento contrário, anulando totalmente o lançamento que foi feito de forma errada. Transferência é fazer uma transposição de conta, quando o contador debita ou credita de forma errada, ele vai e faz uma transposição dessa conta para o seu local correto. E a complementação, ele vai fazer um novo lançamento, acrescentando ou diminuindo o valor do lançamento errado. É importante que todos os meios de retificação precisam ter o motivo da retificação, o local e a data do lançamento de origem. E quando trata-se de lançamentos fora de época, é necessário que tenha a data efetiva do lançamento e o motivo de estar fazendo esse lançamento fora de época. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Vinícius e eu vou falar sobre alguns tópicos relacionados à CTG 2001. Bem, a CTG 2001 basicamente define as formalidades da escrituração contábil em formato digital para fins de atendimento ao sistema público de escrituração digital. O principal objetivo desse comunicado técnico é estabelecer os procedimentos técnicos e as demais formalidades a serem observados pelos profissionais de contabilidade em relação à realização da escrituração contábil em formato digital. Mas então, o que seria essa escrituração contábil digital? Bom, ela basicamente possui o objetivo de substituir a escrituração tradicional, a escrituração em papel, pela escrituração transmitida via arquivo. Ou seja, ela meio que corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os livros diário,
e seus auxiliares, razão e seus auxiliares, além dos balanços e balancetes. Mas você me pergunta então, qual que são os benefícios da implementação desse formato de escrituração? Bom, eu posso dizer agora, por exemplo, que com a implementação da escrituração contábil digital, a entrega das escriturações aos usuários se tornou mais ágil, eficiente e confiável. Eu posso dizer que o acesso a essas informações em qualquer período do ano se tornou mais rápida. Eu posso dizer que houve uma redução nos custos. Bom, mas enfim, em relação à execução da escrituração contábil digital, inicialmente eu tenho que dizer que a escrituração contábil em formato digital deve ser executada em conformidade com os preceitos estabelecidos na Interpretação Técnica Geral, a ITG 2000, que trata sobre escrituração contábil com um olhar mais amplo, de uma maneira mais geral. Tendo dito isso, eu posso dizer que a escrituração contábil em forma digital deve ser executada da seguinte forma: em idioma e em moeda corrente nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens, e com base em documentos de origem externa ou interna, ou na possível falta desses documentos, em elementos que comprovem os fatos contábeis. Bom, em relação ao conteúdo do registro contábil, o registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna, ou, novamente, na possível falta desses documentos, em elementos que comprovem ou até mesmo evidenciem os fatos patrimoniais. Bom, em relação ao lançamento contábil, o lançamento contábil deve ter como origem um único fato contábil e conter nele um registro a débito e um registro a crédito, ou um registro a débito e vários registros a crédito, ou vários registros a débito e um registro a crédito, ou vários registros a débito e vários registros a crédito, quando relativos ao mesmo fato contábil. Em relação ao plano de contas, o plano de contas, com todas as suas contas analíticas e sintéticas, deve conter no mínimo 4 níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade. Na transmissão para o sistema público de escrituração digital do plano de contas, juntamente com os livros diário e seus auxiliares e documentos de escrituração contábil digital da entidade, devem constar apenas as contas que tenham saldo ou que tiveram movimento no período. Bom, agora meu último tópico, as demonstrações contábeis. O balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis de encerramento de exercício devem ser inseridos no livro diário, completando-se com as assinaturas digitais, da entidade e do contabilista legalmente habilitado, que deve possuir o registro em um conselho regional de contabilidade, como seria feito normalmente no formato tradicional de escrituração contábil, no modelo em papel. Bom, enfim, é isto. Olá, meu nome é Andresa, eu vou falar sobre o livro diário e o livro Razão. Até 2007 e 2008, os lançamentos, a escrituração contábil era feita de forma física, através de livros, ou seja, a empresa e o contador assinavam esses livros, levavam até a junta comercial e eles faziam um reconhecimento daquele livro naquela empresa. Passava-se então a escriturar todos os seus movimentos através desses livros e guardavam eles
para fim de fiscalização, né, por um determinado tempo. Então gerava um acúmulo de papéis dentro das organizações. Então, a partir de 2007 e 2008, lança-se o SPED, a escrituração digital. Ou seja, os mesmos lançamentos realizados em livros, hoje, são realizados de forma eletrônica e em tempo real. Uma das vantagens desse novo sistema é porque as empresas diminuem o seu acúmulo de papéis. Já para os órgãos fiscalizadores, eles têm um cruzamento de dados através de um banco de dados, onde eles vão interligar as movimentações da empresa, dos bancos, dos seus fornecedores, fazendo um cruzamento de informações. Ou seja, a fiscalização fica muito mais precisa, sem ter a necessidade de deslocar a fiscal para ir para uma determinada organização, economizando tempo. Além disso, se ele necessitar de alguma explicação, eles já fazem esse chamamento, a empresa já vem até lá, até o órgão, e já faz a sua explicação. No entanto, tanto o contador quanto o responsável da empresa, né, tem ainda a obrigação de assinar essa escrituração. Porém, como o lançamento é feito de forma digital, a sua assinatura também é digital, através das certificações digitais. Mas, mesmo de forma eletrônica, ainda é a atribuição e responsabilidade do funcionário, né, de um contador com registro no órgão, né, no conselho, para fazer esses lançamentos digitais dessa escrituração. Me chamo Larina Micaele e irei apresentar sobre o armazenamento e a guarda dos livros e a substituição do livro diário e do livro razão. O termo guarda-livro, entre as décadas de 50 e 60, costumava ser um sinônimo de contador, e não é difícil explicar o motivo. Muitas vezes, empresas delegam a guarda de seus documentos fiscais aos seus contadores, que acabaram recebendo esse apelido carinhoso. O tempo passou e as atribuições de empresas de contabilidade foram ampliadas e ganharam importância estratégica. Mas um dos problemas mais frequentes desse setor ainda é o acúmulo de documentos fiscais dos clientes. Muitas informações da área contábil, uma parte ainda são mantidas em papel, e de acordo com a legislação vigente, a guarda de vários documentos fiscais pode chegar a 30 anos. No Decreto nº 6.022 de 2007, institui o Sistema Público de Escrituração Digital, prevendo que os livros e documentos contábeis fiscais serão emitidos de forma eletrônica. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresariais, mediante fluxo único computadorizado de informações. Já a substituição do livro diário e do livro razão foi na Instrução Normativa RFB 787 de 2007, instituiu a escrituração contábil digital, estabelecendo sua obrigatoriedade e aprovando o Manual de Orientação do Layout para a Geração de Arquivos. A legislação tributária federal exige que, além do livro diário, o contribuinte escriture o livro razão. Obriga também as pessoas jurídicas, não optando pelo simples, a apresentar os arquivos eletrônicos que representem a contabilidade. O SPED contábil visa a substituição da emissão de livros contábeis, o livro diário e o livro razão, em papel, pela sua existência apenas digitalmente. Os livros diário e livro razão serão gerados a partir de um mesmo conjunto de informações digitais. A solução abrange os fiscos federais, estaduais, futuramente os municipais, o Banco Central e contribuintes que irão fornecer informações para a composição da base de dados. O arquivo deverá ser assinado digitalmente pelo empresário ou pelo representante legal da sociedade empresária e pelo contabilista responsável pela escrituração. Olá, meu nome é Jardel e agora eu vou falar sobre a efetiva importância da técnica de escrituração contábil, para o cotidiano das empresas. Nós podemos dizer, pelo menos de maneira inicial, que uma empresa que não possui escrituração contábil, que ela é uma organização basicamente sem memória, sem identidade, sem as mínimas condições de sobreviver ou de planejar o seu próprio crescimento.
As informações geradas pela contabilidade e mais especificamente pela técnica de escrituração são úteis e de interesse de uma extensa gama de usuários, que podem ser internos, como os administradores, os gestores, né, ou sócios, ou usuários externos, que podem ser os investidores, o próprio fisco ou outras instituições financeiras. O empresário, ou a pessoa que gere aquela empresa, os gestores em seus diversos níveis, eles necessitam de informações para a tomada de suas decisões. E a escrituração contábil é o que oferece os dados formais, os dados científicos e universais para maior controle financeiro e econômico, né, para as tomadas de decisões. Como também, além disso, pode facilitar o acesso às linhas de crédito, né? Por exemplo, a empresa ela necessita, por vezes, de tomar empréstimos, né? E as instituições financeiras de crédito, para ofertar esses créditos, elas necessitam de informações que sejam transparentes e que sejam precisas, né? Para demonstrar o quão saudável financeiramente está aquela empresa, para que assim eles possam oferecer o crédito, né? O empréstimo. Além disso, a decisão de investir, de reduzir custos, de modificar uma linha de produtos ou de praticar outros atos gerenciais, deve se basear em dados técnicos extraídos dos registros contábeis, sob pena de pôr em risco o patrimônio da empresa e do próprio empresário. A falta de escrituração contábil também é uma das principais dificuldades para se avaliar a economia informal, que distorce tanto as estatísticas no Brasil. O desconhecimento da realidade econômica gera decisões completamente dissociadas das necessidades das empresas e da sociedade em geral, o que tem causado prejuízos irrecuperáveis ao país. O registro contábil, por assim dizer, é importante para, entre outros aspectos, analisar as causas que levam um grande número de pequenas empresas a fecharem suas portas prematuramente. Outro exemplo da importância dessa técnica é que, se a empresa enfrenta dificuldades financeiras, ela tem o direito de pedir o benefício da recuperação administrativa e judicial. Porém, um dos principais requisitos para a obtenção desse benefício é que se apresente em juízo as demonstrações contábeis baseadas na escrituração contábil, né? A relação dos credores e o livro diário escriturado até a data do requerimento, bem como um balanço especialmente elaborado. No caso da falência, vale lembrar, para que a mesma não seja considerada fraudulenta, a empresa deve cumprir o mesmo ritual relativo à concordata. Em relação às questões trabalhistas, a empresa que não possui escrituração contábil fica em situação vulnerável, fica em desvantagem diante da necessidade de comprovar formalmente o cumprimento de obrigações trabalhistas, pois o ônus da prova cabe à empresa, que faz mediante a constatação, né, do registro no livro diário através de perícia contábil judicial. Por fim, podemos dizer aqui, como último exemplo dessa efetiva importância da técnica de escrituração, é que, por vezes, e não raras vezes, existem conflitos internos na empresa, entre os sócios, entre os proprietários e também entre os gestores, né? E essas divergências que porventura surjam entre esses sócios, né, da empresa, eles podem ser objetos de uma perícia contábil, né, para a apuração dos direitos e das responsabilidades desses diferentes sócios, né? Ou seja, a ausência da escrituração contábil inviabiliza a realização desse procedimento técnico esclarecedor, né? O Código de Processo Civil dispõe que os livros contábeis preenchidos dentro dos requisitos exigidos por lei provam também a favor do seu autor no litígio entre empresários. Ou seja, a escrituração ela pode fornecer argumentos que
resolvam os conflitos internos da empresa. Caso esses conflitos não sejam resolvidos de maneira eficiente, de maneira eficaz, esses conflitos podem levar à morte das empresas, né? ao falecimento das organizações. E por isso, a escrituração contábil é tão importante para o cotidiano, né, da empresa, para a verificação da saúde financeira e, por fim, da tomada de decisão dos gestores dessa organização.